As raízes patrísticas. A história da fé cristã não pode ser contada apenas a partir da era apostólica. Após a morte dos apóstolos e da primeira geração de discípulos, levantaram-se homens e mulheres de Deus que preservaram, ensinaram e sistematizaram os fundamentos recebidos dos apóstolos. Esses pais da Igreja, conhecidos como patrísticos, foram essenciais para manter a sã doutrina em meio às perseguições, heresias e desafios de um mundo hostil ao Evangelho. O contexto da patrística. O termo patrística vem do latim patres, pais, e refere-se ao conjunto de escritos e ensinos dos chamados pais da Igreja, que viveram entre os séculos II e VIII. Eles não foram inspirados como os apóstolos, mas foram guiados por Deus para proteger, defender e transmitir a fé cristã. Patrística é dividida em períodos distintos. Período apostólico, século I. Os escritos diretamente ligados aos apóstolos como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Período apologético, séculos II e III. Marcado pela defesa da fé contra acusações de ateísmo, imoralidade e deslealdade ao império. Destacam-se Justino Mártir, Atenágoras e Tertuliano. Período dogmático, séculos IV e V. Quando se desenvolveram os grandes concílios e as formulações doutrinárias, como em Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Agostinho de Hipona. Período bizantino, séculos VI a VIII. Caracterizado pelo aprofundamento teológico e espiritual, com nomes como Máximo, o Confessor, e João Damasceno. Portanto, a patrística não é uma mera curiosidade histórica, mas uma herança viva, que moldou a forma como a fé foi compreendida, defendida e vivida. O legado dos pais apostólicos. Os pais apostólicos foram os primeiros a escrever após o período do Novo Testamento. Eles viveram tão próximos dos apóstolos que seus escritos carregam ecos diretos do cristianismo primitivo. Clemente de Roma, c. 35-99, discípulo de Pedro e provavelmente mencionado em Filipenses 4:3. Sua carta à Igreja de Corinto adverte contra divisões internas e destaca a importância da humildade e da submissão à liderança. Ele é lembrado como um guardião da ordem eclesiástica. Inácio de Antioquia, Fig 35-107, discípulo de João, escreveu 7 cartas enquanto era levado a Roma para ser martirizado. Suas cartas ressaltam a unidade da Igreja, a importância da ceia do Senhor e a centralidade de Cristo. Inácio é um dos primeiros a chamar a Igreja de católica, no sentido de universal. Policarpo de Esmirna, c. 69-155. Discípulo do apóstolo João. Sua carta aos Filipenses exorta à perseverança, à santidade e ao amor fraternal. Morreu queimado vivo declarando: há 86 anos sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Esses homens formam um elo de continuidade entre a era apostólica e as gerações seguintes. Sua vida e escritos lembram à Igreja que a fé verdadeira deve ser preservada com sangue, se necessário. Os apologistas e a defesa da fé. A segunda geração dos pais, chamados apologistas, enfrentou um novo desafio: defender o cristianismo diante da cultura greco-romana. O Evangelho era acusado de irracionalidade, ilegalidade e até mesmo de subversão. Justino Mártir, c. 100-165, um filósofo convertido, escreveu 2 apologias dirigidas ao imperador. Ele mostrou que a fé cristã não era irracional, mas estava em harmonia com a verdadeira filosofia. Justino foi decapitado por se recusar a adorar aos deuses romanos. Atenágoras, séculos II. Escreveu uma defesa contra as acusações de ateísmo e imoralidade.
Demonstrou que os cristãos adoravam o único Deus verdadeiro e eram cidadãos exemplares. Tertuliano, c. 160-220. Jurista africano, foi o primeiro a usar o termo Trinitas, Trindade. É famoso por sua frase: "O sangue dos mártires é a semente da Igreja." Esses homens abriram caminho para que o cristianismo não fosse apenas tolerado, mas respeitado como uma fé intelectualmente robusta. Os grandes mestres e os concílios. Nos séculos IV e V, após a conversão de Constantino e a oficialização do cristianismo, surgiu um novo cenário. A perseguição diminuiu, mas as heresias cresceram. Nesse contexto, os pais da Igreja precisaram definir a ortodoxia em meio a debates profundos. Atanásio de Alexandria, c. 296-373. Grande defensor da divindade de Cristo contra o arianismo. Sua frase famosa resume sua vida: "Eles têm o mundo inteiro contra eles, mas eu tenho a fé apostólica." Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, os capadócios, defenderam a doutrina da Trindade, mostrando que Pai, Filho e Espírito são distintos, mas compartilham da mesma essência divina. Agostinho de Hipona, 354-430. Talvez o maior dos pais. Seus escritos sobre graça, pecado e predestinação moldaram a teologia ocidental. Sua obra, Confissões, ainda hoje inspira espiritualidade profunda, e sua Cidade de Deus continua sendo um marco filosófico teológico. Os concílios ecumênicos, como Nicéia, 325, e Calcedônia, 451, foram marcos decisivos para a fé cristã. Eles estabeleceram os credos que até hoje repetimos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. 5. O impacto espiritual da patrística. Além da defesa doutrinária, os pais patrísticos foram homens de oração, espiritualidade e serviço. Eles não estavam preocupados apenas com debates intelectuais, mas com a vida piedosa da Igreja. Eles insistiram na necessidade da santidade prática, vendo a fé como algo inseparável da vida cotidiana. Enfatizaram o papel da Igreja como corpo de Cristo, lugar de comunhão, disciplina e crescimento espiritual. Deixaram um legado de coragem. Muitos morreram como mártires, preferindo a morte a negar a Cristo. Assim, sua contribuição não foi apenas teológica, mas também pastoral e espiritual. 6. Relevância para os dias de hoje. O estudo das raízes patrísticas é essencial para a Igreja contemporânea por 3 razões principais. Preservação da fé. Os pais mostraram que cada geração precisa lutar contra heresias e desvios. Assim como eles enfrentaram o gnosticismo, o arianismo e tantas outras ameaças, nós enfrentamos hoje o relativismo, o secularismo e a teologia da prosperidade. Integração da mente e da fé. Os apologistas provaram que o cristianismo não é uma fé cega, mas uma fé racional. Isso inspira a Igreja a dialogar com a cultura atual sem abrir mão da verdade bíblica. Espiritualidade profunda. Os escritos patrísticos convidam à oração, à santidade e ao amor cristão genuíno. Eles nos lembram de que teologia sem vida piedosa é letra morta. As raízes patrísticas não são apenas uma relíquia da história, mas um alicerce vivo para a fé cristã. Esses homens nos ensinaram a importância da fidelidade, da coragem e da devoção a Cristo em todas as circunstâncias. Ao olharmos para Clemente, Inácio, Policarpo, Justino, Atanásio, Agostinho e tantos outros, aprendemos que a fé cristã não sobreviveu por acaso, mas porque Deus levantou homens e mulheres dispostos a defender a verdade até a morte. Assim, o cristão de hoje é chamado a viver com o mesmo zelo, guardando a fé apostólica, refutando os erros modernos e cultivando uma vida de santidade.
A chama acesa pelos pais da Igreja deve continuar queimando em nós até a vinda gloriosa de nosso Senhor.